Seja um momento de emergência ou simplesmente para fazer amizades, muito antes do celular, do computador e tão eficiente quanto o telefone, o rádio amador tem presença constante na gigantesca aldeia da comunicação há muito tempo. Na calamidade ou na descontração, uma paixão inigualável que começou com a ousadia de um padre cientista brasileiro. O feito do padre gaúcho Roberto Landel de Moura soou como satânico à vista de seus fiéis, mas marcaria a história das comunicações ao transmitir pela primeira vez a voz humana sem fio por uma distância de 8 quilômetros, e isso pouco tempo antes das experiências do italiano Guillermo Marconi, conhecido mundialmente como o pai do rádio. Os primeiros experimentos do padre Landel ocorreram entre 1893 e 1894, quando transmitia suas mensagens da Capela Santa Cruz, no Alto de Santana, para a Avenida Paulista, em São Paulo. E embora ele não tenha recebido o reconhecimento esperado, vários apaixonados deram continuidade ao seu propósito, pois para ser radioamador é preciso gosto, apreço pela coisa, e isso radioamadores da nossa região têm em comum. O meu primeiro contato com o rádio amador eu tive já como criança, que o meu tio era rádio amador. Mas depois, como a gente cresce, casa, tem filhos e tem outras preocupações, o interesse só voltou bem mais tarde e eu fiz a primeira prova em 1976. Meu primeiro contato foi na região onde eu morava, na região de pesca. Eu visitava barcos de pesca onde meu pai trabalha, e lá eu vi os rádios e o pessoal falando, e aquilo me chamou a atenção. E a partir daí, a partir dos 12 anos, eu pedi para meu pai de presente um rádio. Eu morava ali na rua Itapuí, no bairro Garcia, bem atrás da área do Paiol, que pertence ao 23º Batalhão de Infantaria. Então a tropa naquela época, isso 1990 por aí, ela treinava ali. Então os radiooperadores do Exército ficavam ali operando, ficavam com os rádios. E o que acontecia? Eu tinha um rádio comercial em casa, em FM, e eu ficava escutando, tentava procurar, e mexia no rádio e tentava procurar a frequência que ele estava falando. E aí acontecia de escutar alguma coisa, e aquilo ali me chamou, me despertou. Eu fui visitar um amigo que era padre e ele era radioamador. E ele estava em comunicação com São Paulo, não, com São Paulo não, lá em cima com Recife, e não tinha comunicação. Não chegava lá, então tinha um colega em São Paulo que fez a ponte para ele poder completar a parte. Eu fui atrás e queria ser, mas muita gente dizia que tinha de ser pessoas especializadas, que tinha para fazer isso aí, que era um serviço especial. Atualmente no Brasil, mais de 33 mil radioamadores estão registrados pela LAB, Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão. A associação que neste ano de 2014 completa 80 anos de histórias, amizades e também de missões pelo nosso país. Aqui em Santa Catarina, de acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, são 2.088 estações de radioamadores ativas. Em Blumenau, 2 clubes são responsáveis pela reunião desses apreciadores: o CRB, Clube de Radioamadores de Blumenau, e a UBRO, a União Brasileira de Radiooperadores. Somados, as duas associações registram 82 radioamadores em Blumenau e região. Pessoas prontas especialmente para emergências. Afinal, é impossível falar de radioamadorismo em Blumenau sem lembrar das enchentes e tragédias, como em 1983 e 2008. O ex-prefeito Dalto dos Reis sabe muito bem de quão importante foi o papel dos radioamadores em um dos momentos mais tristes de nossa cidade. Uma das dificuldades maiores, sem dúvida nenhuma, foi a falta de comunicação. Nós ficamos ilhados territorialmente, e ficamos ilhados também por falta de comunicação. E o radioamador, então, passou a desempenhar a única comunicação que nós tínhamos de concreto, porque não tínhamos telefone, não tínhamos rádio, não tínhamos televisão, não tínhamos nada, a não ser o radioamador como a nossa comunicação número 1.
Eu participei da grande enchente em Tubarão, que marcou, e depois a grande enchente de Blumenau, que foi a maior que eu tive, porque eu fiquei 8 dias fora e trabalhei um dia todinho no helicóptero para botar o pessoal nos hospitais e em pronto-socorro e assim por diante, para então a gente levava. Já na catástrofe de 2008, os radioamadores se comunicavam com recursos mais modernos. A revolução trazida pela internet e com a tecnologia cada vez mais avançada, o mundo à nossa volta está mais conectado. Num panorama como este, fica uma pergunta. Diante de tantas facilidades na comunicação atual, o radioamador e seus aparelhos correm o risco de desaparecerem? O surgimento de um novo meio não significa o desaparecimento dos anteriores. Se nós analisarmos ao longo da história, nós vamos perceber uma evolução nas tecnologias. As audiências e as linguagens se reconfiguraram, fruto desse novo fenômeno que surgiu. E isso está ocorrendo no mundo todo e também está ocorrendo no Brasil. Assim como ocorreu com os demais meios, radioamador vai passar por uma reconfiguração que inclui, por exemplo, a internet. Uma situação limite de catástrofe, por exemplo, se nós não tivermos energia elétrica, como é que essa informação vai chegar para as pessoas? Através de meios que não dependam da energia elétrica. E eu não acredito de maneira alguma que a internet vá acabar com o radioamador. E o que pensam os radioamadores sobre isso? Será que passa pela cabeça deles a possibilidade do radioamadorismo ser extinguido por conta dos avanços tecnológicos? Ele também cresce junto com as tecnologias. Temos tecnologia aí via satélite, estamos entrando na era digital, e o radioamador ele também vai se adaptando com essas novas tecnologias. E isso aí também vem atiçando a curiosidade dos jovens na modalidade, então ela nunca deixa de estar sempre se renovando e o pessoal se interessando, então não tem como morrer. Catástrofes sempre vão ocorrer. E o que acontece? Sempre vai deixar de existir o meio de comunicação usual e o radioamador entra nisso. Ah, mas se está integrado à internet, então já não é mais comunicação via rádio. Não. A internet, eu digo o seguinte, ele está integrado aos sistemas de informática, a um computador. Para quê? Você faz o contato digital, ele gera pequenos ruídos e sinais e envia para o rádio, e o rádio transmite através da antena do rádio. Então sempre vai existir em qualquer lugar do mundo um radioamador desenvolvendo tecnologia. O seu celular que você usa hoje foi desenvolvido por radioamadores. Por que chama celular? Porque ele trabalha através de células. São várias repetidoras lançadas em uma determinada área, que uma se comunica com o outro gerando, são células, né? E aí o celular é um rádio transmissor, ele transmite e recebe. Quando eu conheci e fiz o primeiro contato via radioamador, era uma parede inteira cheia de válvulas e fios de parafernálias. Hoje trabalhamos com equipamento tamanho de uma caixa de cigarros. Nós trabalhamos com repetidoras, então com um pequeno sinal, ele liga com uma repetidora que está em cima do morro e conseguimos falar aqui 300, 400 quilômetros com um radinho desse tamanho. O progresso do radioamadorismo está garantido em nosso país, ainda mais com a internet a favor das novas gerações que vêm por aí. Esse aqui é chamado de PSK, que é um rádio conectado a um computador por meio de uma interface. E aqui tem um programa que a gente consegue se comunicar com outros radioamadores através como se fosse um chat. Os jovens e tal, o pessoal vem aderindo a isso aí, que é uma tecnologia nova, onde insere o radioamador e também a tecnologia da informática. O radioamadorismo é dividido em 3 categorias, A, B e C. A porta de entrada seria a classe C, que não exige tanto conhecimento. Você fala em algumas frequências, não todas. Depois você faz uma pequena prova, vai para a classe B. Okay? Aí abre também as frequências que você pode falar um pouco mais. O CRB fornece apostilas, nós damos todo o apoio. Uma vez por ano nós fazemos uma prova da Anatel aqui em Blumenau. E nós ajudamos as pessoas interessadas a ingressar no radioamadorismo. Tivemos uma prova com 73 candidatos, mas o fato é que continuar depois, querendo ir adiante e obedecer tudo que é
por lei exigido, isto depois tira um bom tanto de ânimo do pessoal. Então, realmente, os que querem ser radioamadores conseguem ir adiante. Um hobby imortal que ajuda no desenvolvimento de outras tecnologias. Um instrumento para fazer amigos, para auxiliar na emergência. O radioamador segue assim sua estrada através dos tempos. Do sonho de um padre aos avanços de hoje, ser radioamador tem várias definições, significados para os seus orgulhosos praticantes. Atrás deles segue-se uma trilha de amigos, histórias, missões e também uma trilha de eternas gratidões. Eu queria não apenas deixar uma mensagem, mas fazer uma homenagem e dizer do fundo do coração. Muitas vidas que foram salvas durante as enchentes de 1983 e 1984, nós temos que atribuir a ação eficaz de todos os radioamadores. O mérito da salvaguarda de vidas, eu devo muito, eu acho que a população de Blumenau deve muito a eles. O radioamadorismo é o único passatempo que reúne ciência, pesquisa, prazer, satisfação e promove a integração entre os seres humanos. Isto é o radioamadorismo. Ô Sérgio, um abraço, Sérgio. É Cláudio por aqui, operando a estação da Alda Niemeyer, PP5 Alfa Sierra November, a vovó Alda, carinhosamente conhecida, e um grupo de colegas aqui da... Campinas. Cheios d'alma e sangue viril, alcemos o nosso coração para amar este grande Brasil. Avante RNR, desfaldai a bandeira do porvir.